Boa noite. Quem será que vai chegar agora? Para a gente poder estar junto, conversar. Muito bem, vamos chegar, né? Hoje nós temos um convidado especial. Hoje nós vamos conversar com outro sacerdote. Muitos de vocês já devem conhecê-lo, que é o Padre Gilson. Boa noite, né, a todos. Que bom que hoje nós vamos poder conversar um pouco mais. Vamos chegando, né? Vamos chegando. O Padre Gilson daqui a pouco chega, para a gente poder conversar. Tô vendo que as pessoas gostam do Padre Gilson, né? Que bom, eles vão gostar muito. Ele é espetacular. Hoje à noite, depois que a gente fizer a live, convidar vocês para fazer 1 minuto de uma coisa só. 1 minuto. Gente, vocês possam rezar, né? Uma Ave Maria, na intenção da família, daquela situação que aconteceu nos Estados Unidos. Né? Então nós vamos rezar tanto para o agressor, né? Que foi uma atitude absolutamente sem noção, quem vê aquele vídeo de chorar, como pela pessoa que morreu pela vítima e pela família. Eu fico imaginando tanto que isso entristece o coração de Deus, né? Nós somos irmãos. Nós precisamos de tomar essa consciência, né? Que somos irmãos, filhos de mesmo Pai. Então vamos pedir perdão, né? Em nome de todos, né? Vamos rezar. Estamos esperando o Padre Gilson, daqui um pouquinho ele entra. Olha ele ali. Olha ele lá. Vamos esperar, ele agora deve entrar. Acho que ele ainda não entrou, né? Mas vamos esperando ele aqui para a gente poder conversar, rezarmos juntos, aprender tanto com ele, um sacerdote tão ungido. Vamos esperar ele ver se ele entra aqui agora. Tá mandando mensagem para ele. Olha. Muito bem. Olá, Padre Gilson. Nossa, que sofrimento, doutora. Que Me alegria. perdoe, viu? Eu sou. Imagina, Padre Gilson. Olha, tem 3 pessoas aqui para me ajudar quase, sabe? A secretária, uma psicóloga e um caminhão de anjo. Mas é que eu tenho alguém que me ajuda, senão também não entraria, não. Aqui é meu sobrinho que faz tudo isso. Aquele que te ligou, porque eu não sei nada disso também, não, Padre Gilson? Nada. Ai, ai. Essa não é minha área, não, né? Mas a gente vai aprender. A minha né? também não. E eu faço questão, às vezes, de dizer que eu não quero ficar aprendendo muita coisa, não, que eu quero só ser padre. Tá bom. Já é muita coisa, né, Padre Gilson? Isso não é pouca coisa, não. Isso é muita coisa. Misericórdia. Muita coisa. Mas é uma alegria a gente poder conversar, né? É uma alegria. Com certeza, viu? Para nós também é uma alegria. A senhora sabe da gratidão que eu tenho, né? No início de tudo, a senhora foi uma grande parceira, viu?
Eu tenho um Que carinho bom, muito Padre. grande para com a senhora. Muito obrigada, Padre. Que bom, né? Que bom. Agora, minha irmã, vamos pedir aí ao Espírito Santo que nos Bom, ilumine para esse amém. tempo, para esse momento, né? Que ele possa estar conosco e com aqueles que estão aí também participando com a gente. Que Deus nos use nesse Amém. tempo, né, em que a gente precisa. A palavra diz que o povo está perecendo por falta de pastor. Então, que a gente possa ser instrumento na mão de Deus. Amém. O Senhor nosso Deus nos abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Senhor Jesus, eu me coloco agora na tua presença, junto com esta irmã, para suplicarmos o teu Espírito Santo sobre nossa vida. Instrua-nos, Senhor, que nós possamos partilhar e que a nossa partilha seja um ressoar daquilo que o Senhor deseja. Que nós possamos falar, não aquilo que as pessoas querem ouvir, mas aquilo que o Senhor deseja que seja falado, partilhado. Usa de nós, Senhor. Usa das nossas vidas, da nossa experiência e ajuda-nos neste momento de partilha. Para a honra e glória do teu nome, pedimos a intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, a Rainha da Paz, ela que nos chama neste momento de apóstolos do seu amor, que ela interceda por nós, que os anjos e arcanjos nos assistam. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Minha irmã, a proposta seria que a gente pudesse conversar sobre este salmo, o 41 e o 42. Né? Eu penso que a gente podia dar uma lidinha, se a senhora não se importa. Imagina. O momento é do senhor para fazer do jeito que o senhor quiser. Misericórdia. Como o senhor, eu só estou aqui de convidada, junto. Misericórdia. Pode conduzir, Olha, Padre Gilson. como a corça anseia pelas águas vivas, assim a minha alma suspira por vós, ó meu Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei contemplar a face de Deus? Dia e noite. Voltei. A casa de Deus, Voltou. entre gritos de júbilo e louvor de uma multidão em festa. Por que te deprimes, ó minha alma? Por que te inquietas dentro de mim? Espera em Deus, porque ainda hei de louvá-lo. Ele é minha salvação e meu Deus. Desfalece-me a alma dentro de mim. Por isso penso em vós, do longínquo país do Jordão, perto do monte Hermon e do monte Mizar. Uma vaga traz a outra no fragor das águas revoltas. Todos os vagalhões de vossas torrentes passaram sobre mim. Conceda-me o Senhor de dia a sua graça, e de noite eu cantarei, louvarei ao Deus de minha alma. Digo a Deus, ó meu rochedo, por que me esqueceis? Porque ando eu triste sobre a opressão do inimigo. Sinto meus ossos se quebrarem quando, em seus insultos, meus adversários me repetem todos os dias: teu Deus, onde está ele? Por que te deprimes, ó minha alma, e te inquietas dentro de mim? Espera em Deus, porque ainda hei de louvá-lo. Ele é minha salvação e meu Deus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito, Filho, Espírito Santo. como era no princípio, agora e sempre. Agora e sempre. Amém. Amém. Minha irmã, estamos aí diante de uma realidade, penso eu,
que afeta muitas pessoas. A gente às vezes tem sede e começa a achar que é de coisas, de pessoas, quando na verdade nossa sede é sede de Deus, né? Sim, sim. E aí, a senhora que lida com tantas pessoas, que é procurada por tantas situações, como é que a senhora vê a manifestação dessa sede? Que às vezes o pessoal até nem entende, né, doutora? Eles às vezes querem limonada, quer até refrigerante, que é um veneno, mas não quer água pura. Aquela água da moringa, que nós mineiros bem sabemos quanto que é gostosinha. Assim é o Senhor, porque Ele é simples, não é? Deus é muito simples, né, Padre Gilson? Mas é tão interessante que eu fico observando que a caminhada com Deus, o desejo de Deus, isso é uma caminhada mesmo, né? As pessoas já têm que ter sido despertadas em algum momento, e quanto mais você convive com Ele, mais sede e desejo dele você tem, né? Então, sempre, quanto mais você o quer, mais você quer Ele perto de você. E as pessoas que nunca conheceram uma caminhada, numa hora dessa, igual nós estamos vivendo um momento difícil, de uma reclusão, as pessoas que não conhecem essa caminhada têm uma inquietude, tá perdido por alguma razão, mas não sabe de que eu quero, né? Eu estou com fome de quê? Eu estou com sede de quê? Busco uma coisa, busco outra, e fica sempre aquele vazio, aquela angústia no coração, e não sabe decifrar o que isso significa, né? Então, é interessante perceber, porque às vezes a gente vai traduzindo para as pessoas, né? Na verdade, você buscou isso, mas o que te falta, na verdade, é Deus, né? Esse buraco dentro de você, isso que você acha que não está saciado, tem um só nome, que é o Senhor, né? Mas é uma caminhada buscar, você não vai conseguir descobrir tudo isso que a gente já caminhou um tempo no estalar de dedos, né? Eu acho tão bonito esse salmo, que como ele começa comparando a nossa vida com uma corça, né? Que como a corça brame por Deus, busca por ele. Tem umas coisas aqui nessa corça que é tão bonito da gente ver, né? A primeira, por que ele compara com a corça, né? Porque a corça, ela corre depressa. E às vezes uma das coisas que eu percebo, tanto nós somos lentos em relação a Deus. A gente custa tomar atitude para procurar aquele que a gente deveria ter pressa, né? Deveria correr em relação a Deus, e nós até que pensamos, vamos rezar, fulano, mas eu tô com uma preguiça, eu tenho uma dor de cabeça, sempre tem algo mais importante para fazer, e a gente não tem a pressa, né, de buscar saciar naquela fonte, que só tem uma fonte que nos mata a sede. Só tem uma fonte que nos alimenta, que nos nutre, né? E a gente sem esse poço, sem esse lugar, é um deserto, né? Tá árido, né? Não tem nada. A outra coisa da corça, né, é que ela, quando ela corre muito veloz, à medida que ela corre, ela mata a serpente. E quanto mais ela mata, mais ela corre, mais ela tem sede de Deus, né? Isso tem uma relação conosco, né? Que, na verdade, a corça, assim como ela mata a serpente, são a imagem dos nossos vícios, né, Padre? Então, à medida que a gente vai tomando consciência, né, dos nossos vícios, das nossas misérias, e que a gente vai lutando contra eles e derrubando todos eles. Então aí a gente pode pensar em todos os mandamentos de Deus e em ter acertar a nossa vida com o Senhor, mais desejo eu tenho dele. Mais eu quero correr para ele, né? Mais eu quero buscar esse Deus vivo, né? Uma relação de filiação, uma relação de uma consciência de um Deus que cuida de nós, né? E a terceira coisa que eles descrevem da corça é tão bonito, que diz que a corça, quando vai atravessar uma região inundada, um rio, um lago, quando eles têm que atravessar alguma coisa, eles vão um atrás do outro. Vai o primeiro, e a partir do segundo, ele pousa a cabeça, ele vai apoiando a cabeça no outro, e um atrás do outro. E eles vão fazendo essa travessia. E quando o primeiro que está liderando cansa, ele vai para o final, para ser carregado pelos restos. E aí eles vão revezando, que lembra a carta de Paulo, né? Como é que a gente deve ajudar uns aos outros? Cooperar uns aos outros nessa caminhada, né? Um vai ajudando ao outro. Aquele que está lá na frente, igual vocês como pastores, nossos pastores, né? Os nossos sacerdotes, que já tem uma caminhada, que já vem tanta coisa, é que vão nos sustentando, né, Padre? Que vão nos levando, né?
E vão nos levando mesmo, é um ajudando o outro nessa caminhada de volta para casa, né? Então, por isso que essa comparação com a corça, né, é tão bonito, né? Porque isso tem uma relação com a nossa vida muito perto, né? E ela traz consigo também uma característica muito bonita. A senhora sabe que a corça, ela busca a água limpa. Diz que ela vai à fonte, ela gosta de beber da fonte. Pois é. E às vezes a gente Olha que quer a coisa lição. pronta, né? Nós já queremos tudo pronto, estalar de dedos. Não, ir à fonte. Não se E naquele contentar com único, né? muita água. Não se Quando a senhora- contentar. É, E às vezes eu vejo as pessoas falando assim, falo, vamos, reza isso aqui, eles falam, é uma oração rapidinha? sim, Eu falo, mas que oração rapidinha? Por que com Deus tem que ser tudo rapidinho, tudo mágico? Quanto mais coisas eu preciso fazer, mais eu tenho que me colocar diante dele. sim, É o sim. único que tem a solução para todas as coisas, né? Então, essa falta de conhecimento, né? De como é que eu faço para buscar o Deus vivo, né, Padre? De realmente desejar, né? Porque ele quer ser desejado. Jesus fala isso, né? Não venha rezar por obrigação, né? É por amor. Nós temos que desejar, né? Eu costumo dizer, doutora, que num primeiro momento, e eu repito muito isso, Deus é uma escolha. Depois ele passa a ser uma necessidade. Enquanto eu não opto por ele, eu não consigo experimentar. Eu tenho que fazer essa escolha. E algumas pessoas você convida, você fala assim, olha, vamos à missa, vamos à oração. Nossa, eu estou precisando demais. Mas agora eu estou tão ocupado. Aí eu costumo até falar de uma forma meio grosseira, dizendo assim, a impressão que às vezes a gente tem é que o povo acha que a gente é vagabundo. Que a gente também não tem nada para fazer. Que a gente não tem conta para pagar, que a gente não tem doente, que a gente não tem família, que a gente não tem nada. Né? Porque Só chama para rezar. Então você imagina, mas nós temos tudo isso. Eu vi ainda há pouco, né? Seu sobrinho dizendo, olha, está terminando uma consulta. Quer dizer, nós temos que trabalho. Paulo trabalhava, construía tendas, mas ele tinha tempo para Deus. Deus era o primeiro. E nós precisamos perceber isso. E às vezes, Isso... Pode falar. eu sinto que a comunidade não entende. Eu nunca vou esquecer, quando a renovação ainda estava lá no Pio XII, uma senhora veio me buscar para a oração e eu fui rezar com ela. Mas antes eu falei, minha irmã, você participa da missa? Você tem frequentado? Qual foi a última vez que você confessou? Você precisava buscar a confissão, participar um pouquinho. A missa de domingo, você está meio fraquinha para a missa de domingo. Tudo bem, não dá conta ainda de um terço. Vamos começar com a dezena. Ô, minha irmã, lá as paredes eram biombos, sabe? Naquela época de Maria Geralda e Companhia Limitada, no auge ali da renovação. Ela saiu e eu escutei ela falando com a amiga. E aí, ele te deu uma bênção? Como é que foi? Que nada. Ele me deu foi um sermão. Poxa, Era o que precisava. Era o que precisava. Aproveita para receber esse sermão enquanto está a caminho. Porque depois não dá tempo. Não dá tempo, só sabe disso. É pisar na serpente, como a senhora disse. Pisar na serpente. E isso às vezes falta no nosso povo. Eles não buscam a religião, eles buscam magia. Eles querem. É o Deus da lâmpada mágica. Na hora que eu preciso, eu pego uma flanela, esfrego e falo, faz isso para mim. Opa, perdeu consciência. E eu gostei muito do que o senhor comentou, Padre Gilson, porque nós já passamos da fase de receber a questão de ser católico por herança. A minha família inteira é católica. Não é isso não. Deus é uma opção e ela é renovada todos os dias. Todos os dias eu tenho que falar com ele, eu pertenço ao Senhor. O Senhor é o meu Deus. Isso é diário. Deus não é uma coisa igual o bezetacil que dura 15 dias, não. Nem um mês, não. Isso não é porque um dia eu professei a fé, porque ela está valendo até hoje. Não. As pessoas precisam despertar que essa caminhada para o Deus vivo. Um Deus vivo. É uma consciência daquilo que eu sou, que Deus quer revelar, né? E as pessoas não conseguem compreender a dimensão disso.
param naquele Deus que eu peço, eu faço promessa, para ele poder me dar isso ou aquilo. Filó, parei de fumar. Falei, que bom para você, que você vai desintoxicar. Ah, não, mas eu falei com Deus que se ele me der isso, eu largo de vez. Ô, minha filha, o que adianta para Deus você parar de fumar? Bom para sua vida, para ele nada. Nada. Mas é verdade. Eu costumo dizer, Nada. olha, bendito seja meu pai, minha mãe, minha avó, minha tia. Eu não sei quem é que te introduziu a fé católica, mas você agora precisa louvar a Deus por uma religiosidade de tradição, mas assumir uma religiosidade de convicção. Eu não estou mais na igreja, né? Eu não estou mais na igreja por causa do meu pai, da minha mãe, da minha avó, da minha tia. Eu estou porque eu experimento Deus. Sim, eu preciso. Isso. E ele é a razão da minha vida, ele é o ar que eu respiro. Sem ele, realmente, eu só vou receber barro e, como aquele filho pródigo, só comer aquela comida dos porcos, a lavagem do mundo. Sem Deus, nós vamos experimentar a lavagem do mundo. Mas as pessoas precisam acordar para isso, pá, porque é tudo enganado. Sim. É só ilusão que o mundo vai dando e o povo vai embarcando, né? Sim. Agora, nós temos visto também, doutora, muitas pessoas que estão, já uma vez que a senhora me traz essa parábola do filho pródigo, muitas pessoas na realidade do filho mais velho. Sim. Eles não saíram, né? Nós temos pessoas que são lideranças na igreja, pessoas que nos ajudam enquanto sacerdotes, estão ali trabalhando conosco, mas o sentimento dela é de empregado, não é de filho. Elas não fizeram a experiência de descobrir que são filhos de Deus, aquilo que o pai fala, meu filho, o que é meu é teu. Isso, e que não é qualquer filho, né? É filho amado. É filho amado. Estão ali servindo. Uma outra coisa que me chama a atenção, porque a corça, porque nós temos aqui também os nossos, né, que são descendentes aí dessa linhagem, desse tipo de animais, mas quando aqui nós falamos da corça, nós falamos daquela realidade que habita também a África, onde o rio nem sempre está perto. Aonde o riacho está longe. E ela tem que correr, ela tem que andar. Ela tem que ter pressa de buscar Deus. Isso. E às vezes atravessar um deserto inteiro. Né, para poder alcançar, de fato, né, o coração de Deus. E como que foi importante? E como foi importante para Israel o deserto? Para experimentar o que significa Deus. E nós, às vezes, temos medo. Julgamos que a fé, ela vai nos isentar das dificuldades. E eu repito inúmeras vezes, sou cansativo de dizer, a fé não te isenta de problema de saúde, de problema de relacionamento, de problema financeiro. A fé não vai impedir que nada disso aconteça. Mas a fé vai fazer com que você permaneça de pé. Na certeza de São Paulo, né? Serei perseguido, mas não alcançado. Cairei, mas não ficarei no chão. Aquele que está em mim é maior do que o que está no mundo. Isso é fé. Isso. E fé, a gente não é blindado pelo fato de crer, não. Você só tem a consciência que eu não estou só. Então, eu estou vivendo uma situação difícil, mas eu estou acompanhado, né? Eu tenho um pai que está velando por mim, olhando. É isso que você falou, é fé. Então, o que eu percebo que é mais difícil quando as pessoas estão vivendo uma travessia, um momento difícil, é permanecer de pé. É permanecer. A internet, ela traz muita coisa ruim e perniciosa. Mas ela também nos dá auxílio em muitas coisas. E pela internet a gente vai descobrir que o verbo permanecer, no Novo Testamento, ele aparece 366 vezes. Até o ano bissexto ele contou. Contou. Em João 15, acho que ele fala 11 vezes permanecer em mim. Só em João 15. Uma coisa louca. Então o tanto que é difícil. Sim, porque estar é fácil. O difícil é permanecer. Sim. Por isso que ele mesmo vai dizer, eu estou falando isso para vocês,
para quando vier a tribulação, vocês se lembrem de que eu falei disso. E a alegria de vocês permaneça. Permaneça. Não é dizer que... E por que a alegria permanece? Por causa dele. Porque ele não foi embora, ele permanece conosco. Então, a razão da nossa alegria é ele. Nós não temos esse dom, dessa alegria, dessa espontaneidade no meio do sofrimento, dar conta de tudo. Isso é por causa dele. A certeza que ele já venceu antes de mim. É só uma questão de tempo. Sim. E olha aqui, por exemplo, se a gente olha a questão da água, né, me permita falar disso, a gente vai ver que o nosso corpo, mais de 60% é água. É né? tudo água, água. Então, o quanto que nós precisamos, aquilo de João 10, sem mim você não é nada, você está seco, ressecado. Ressecado. E esse grande poço, né, padre, de água viva que a gente encontra, chama-se oração. Né? Sim. É o grande poço. Então, quando fala aqui, né, que às vezes a alma está inquieta, né, porque na verdade a gente tem que ter consciência que a alma é que dirige, o corpo obedece. Pelo menos deveria ser. Pelo menos deveria ser. Né? Então, pelo menos deveria ser a minha alma dirigir o meu corpo e fazer com que todos os meus membros vivam somente para servir e amar a Deus. Né? Isso é que deveria ser a minha regra. Né? Então, para que ficar angustiado? Né? Por que a gente está vivendo tão angustiado, com tanto medo de tudo? Porque a nossa vida de oração é sofrível. Sim. Né? Hoje eu falei com uma senhora aqui no consultório, a senhora vai me perdoar, eu falei com ela, a senhora acha que rezar um terço já basta, e é como se cumprisse a obrigação, então eu rezei o terço, então aproveita que vocês têm tempo e reze o rosário inteiro, e só isso é nada, tem que aprender a conversar com Deus do seu coração, da sua vida diante dele, vá ficar nu diante do Senhor, vá não ter medo daquele que te criou, e fale com ele. E não faça uma coisa que eu falei com ela, que vocês gostam de fazer. Reza, mas procura cartomante, procura bruxaria, procura quem pode dar futuro para vocês e pagar pelos trabalhos. Então você só crê em quem? Porque o Deus que eu creio é vivo. Sim. Então não mistura essa confusão, não, porque isso é de Deus, não. E mais ainda, minha irmã, Deus é graça de graça. Pois é, pura gratuidade, pura. Né? E às vezes a gente está aí pagando, se não monetariamente, com um sofrimento que não procede para um filho de Deus. Concordo. Eu sei em quem eu pus a minha confiança, diz o apóstolo. E pronto, né, padre? E viva isso, né? E viva isso. Toma posse disso e fala, eu tenho um Deus que me ama e que é vivo, ponto. E ele sei que ele é fiel, nunca vai me abandonar, porque a palavra dele é verdadeira. Mas vive isso todos os dias. Não precisa de ninguém te afirmar, não. Leia a palavra, né? Se alimente, né? É por isso que a gente está com o coração tão entristecido ainda com as igrejas fechadas, né, padre? Precisamos de voltar à casa do Pai. Precisamos nos alimentar da palavra e da Eucaristia, né? Para estar de pé, para dar conta disso aqui, ó. Não se curvar, né? Agora, compreendermos também a importância, eu estava dizendo enquanto lhe aguardava, que nós esquecemos que a palavra de Deus é uma espada, né? Sim. E a gente, às vezes, tem muito... eu sei lá quem foi o abençoado do irmão que colocou uma sementinha entre nós católicos, dizendo que quem lê muito Bíblia fica doido. Porque eu tenho medo de ler a palavra. Essa eu não sabia, não. O povo fala, não, quem lê muito Bíblia fica doido. E aí o povo não quer saber de ler Bíblia. E ela é uma espada, minha irmã. Ela é uma espada. E nós esquecemos disso. Todo mundo está muito aí, né, divulgando a devoção a São Bento por causa da cruz. Mas a regra de São Bento começa com escuta, meu filho. Escuta. Ou seja, presta atenção na minha palavra. Presta atenção na minha palavra. Mas a gente, cadê o contato? Aí qualquer coisinha põe medo na gente. O cardeal Sara, né? O senhor conhece o cardeal Sara, né? Eu sou até encantada. falo que eu amo o Papa Francisco, né? Não gostaria que ele partisse agora. Mas eu gostaria, se partisse agora, acho que Sara subia ao papado. Eu sei que isso ia matar muita gente do coração, sabe, doutora?
Porque a Eu hora sou que o louca povo por visse, ele, louca. né? Mas a hora que o povo visse um Papa Negro, ia dizer assim, agora o mundo vai acabar mesmo. E que Mas que venha, né? Vamos sabedoria. resolver isso, né? Isso, E eu ele estava fala, lendo, né? Eu ah, estava vendo esses dias uma conferência dele sobre o silêncio. só tem esse Gente, livro dele? A Força do não, Silêncio? não. Eu vi no Não? YouTube. Eu vou mandar para o senhor um livro dele que eu ganhei, que mandaram para mim, o último que ele escreveu. Esse que a noite chega e o dia já declina. A noite já chegou e o dia declina. É de impressionar, é uma coisa. Vou mandar para o senhor, vou pegar seu endereço e mandar pelo correio. É espetacular esse livro. Mas eu queria dizer que ele faz um comentário que Deus continua chamando sempre os homens à santidade. Ele nunca deixou de chamar. O que mudou? É que os homens deixaram de escutar. É o que o senhor está falando da escuta. O povo esqueceu que tem que escutar, né? Mas ele continua chamando. Da mesma forma, Deus não mudou. O que mudou é o comportamento do homem, né? E nesse último livro dele, ele fala muito do celular, e ele fala o quanto que o celular nos coloca fora da interioridade. Ele te coloca sempre para fora, sempre na ilusão de um tanto de coisa, e te tira de Deus, porque ele não te deixa ir para o seu interior, né? Não sobra tempo, não sobra tempo, né? E não tem outra coisa, senão aí nós voltamos lá em Agostinho, né? Ó beleza tão antiga e tão nova, eu te procuravas fora e tu estavas dentro. Dentro. E ainda uma outra coisa que o padre repete assim trocentas vezes, doutor. Quando você olha a palavra Deus, o que você encontra no centro dessa palavra? Eu. Se eu não tiver coragem de encontrar comigo mesmo e me desfolhar como alcachofra, eu nunca vou fazer a experiência de Deus. Não é à toa. Não vai, não. Né? A melhor definição de oração está lá em Samuel, quando Ana diz assim, não tome por bêbada uma mulher que se derrama na presença do seu Deus. É esse se derramar, sem reserva, é colocar tudo ali na exposição. Saber, ele sabe. Mas Deus respeita a nossa individualidade. Deus não nos invade. E nós precisamos ter a coragem de nos derramar na presença dele. Porque Deus só transforma aquilo que eu apresento para ele. Aquilo Sim. que eu não apresento para ele, ele não transforma. Apesar de saber que precisa ser transformado. Sim. Mas eu tenho que entregar para ele. Fala, Jesus, me faça ver. Transforma isso em mim. E à medida que você vai entregando, ele vai aos poucos te dando condição de ganhar mais intimidade com ele. Verdade. Porque toda a nossa caminhada espiritual é graça, né, padre? Porque a gente sozinho não consegue um passo. Eu falo com ele, Jesus, nem eu tenho consciência daquilo que eu preciso espiritualmente. Mas o Senhor pode me olhar. E a gente está sob o olhar de Deus e tudo que a gente deveria desejar na vida. Porque o olhar dele para nós é um olhar de amor. Fala isso, né? Como é que eu anseio olhar de amor. Momentos, né? Que eu estava ali na presença do meu Deus. Ele que é a minha salvação. Eu me lembro daquele momento de louvor, de graça, de bênçãos. E dentro dessa realidade, pensarmos na avança para águas mais profundas. Nós temos uma evangelização de água rasa. Jesus, concordo, Senhor. Jesus falando, Jesus ensinando, sobe na barca. Mas depois ele pega algumas pessoas e diz assim, vamos para a água mais profunda. Quando chega na água mais profunda, ele diz, lança a rede. Eles pescam, a barca fica lotada. Depois volta para a praia. Quando chega na praia, ele diz, agora larga tudo e me segue. Aqueles que estavam na praia é que se beneficiaram. Eles se beneficiaram da ousadia daqueles que ousaram ir para águas mais profundas. Então, nós também estamos precisando clamar ao Senhor por homens e mulheres que queiram águas mais profundas para trazer este alimento para aqueles que ainda não dão conta e estão na evangelização da água rasa. Aqueles que estão na praia.
É verdade, Padre Gilson, isso que eu estou falando, isso de uma beleza e de uma profundidade que o senhor está falando. Né? Porque é isso mesmo, precisa dessa ousadia. O Papa Bento XVI diz que hoje quem pega a Bíblia e que vive de verdade o Evangelho é considerado fundamentalista. Olha Né? aqui. Isso é o Papa Bento XVI. Que as pessoas não conseguem pegar a palavra e ter a ousadia de orar, a ousadia de viver aquilo que está escrito, como Francisco viveu. Né? Sim, e tantos santos viveram. Dizia, não é para ser justificado, mas tomado ou deixado. Sim. Se fala tanto de ser radical, que nós temos que ser radicais, que, pois é, o evangelho é chamado também a ser tomado na sua radicalidade, na sua raiz, na sua essência, Isso. e não na superficialidade. Porque até o termo prosperar, biblicamente, significa crescer na graça, crescer no conhecimento. Mas muitas pessoas acham que prosperar é ter dinheiro no banco. E não tem nada a ver uma coisa com a outra. É aonde está colocada a segurança, né? Por isso que, diante de qualquer situação, angustia, deprime, desorienta, porque não está com a esperança no lugar certo, não está com a segurança no lugar certo, né? E estar com essa segurança no lugar certo, isso é uma caminhada, padre. Isso não é mágico, isso não é de uma noite. Não é de uma noite. São muitas horas com o Senhor. É Jacó lá lutando a noite inteira. Até revelar aquilo que ele é de verdade. E sair transformado da luta com Deus. Mas, e outra coisa, minha irmã. Todo mundo quer ser o José administrador do Egito. Mas todo mundo esquece. O que esse adolescente passou, né? Para chegar lá. Imagina bem, lá naquele tempo ele já sofria bullying. Os irmãos zombando dele, o tempo que ele passou dentro daquela cisterna, o ser vendido, o passar na prisão, para depois se tornar o administrador. Mas todo mundo já quer saltar direto para o administrador. E o tempo que José passou? O tempo que José foi maturado? Elias, o Senhor mandou, sobe lá, fica naquele buraquinho, come. Espera que eu vou passar. Bebe daquela aguinha fininha que passa lá, come o que o corvo lá em Israel é o nosso urubu. Então você tenta imaginar o que um corvo levava para ele comer. E ele aprendeu a viver do nada para poder aprender a viver de Deus. Isso é importante. Por isso que ele foi o profeta que foi. Porque ele aprendeu a viver de Deus. Enquanto a gente não faz essa experiência, não conseguimos um profetismo. Não conseguimos. É o que Teresa dizia, né? Que nada te abale, nada. Se você tem Deus, você tem tudo. Né? Mas passar por essa experiência exige perseverança. Você tem que caminhar com Deus todos os dias. Porque quem nos dá tudo isso é Ele. Ele fala o quanto Ele deseja essa intimidade, mas Ele fala, eu desejo, mas você tem que... Né? Nosso Deus é um Deus de desejo. A nossa vida de oração deveria ser uma vida de desejo. Né? O cristianismo é a de desejo, né, Padre? Desejar esse Deus vivo, né? Sim, então, isso é uma caminhada. Poder chegar nisso aí que o senhor está dizendo é uma vida. Sim. Agora, eu acho que nós estamos precisando também, a senhora mencionou a questão do livro, nós precisaríamos reler do São João Paulo II, O Esplendor da Verdade. Eu cito muito esse livro, principalmente porque ele termina dizendo o seguinte, sejamos poucos, mas sejamos autênticos. Eu vi essa frase dele. Né, nós cristãos estamos precisando de uma autenticidade, até mesmo nos nossos relacionamentos. Você às vezes vê as pessoas, a gente atende aqui alguém que está aí triste, angustiado, porque na verdade ele apresentou para o outro um personagem e a pessoa comprou. Enquanto isso, o ator, a atriz, está angustiado, porque está no desconhecido, está no anonimato. Não, nós precisamos aprender. Esses dias o Senhor dizia, né, em João, o Espírito de verdade. A questão da autenticidade, da transparência. Nós estamos muito maquiados.
Estamos disfarçados. Porque Precisamos assumir a nossa realidade. Concordo. Aprender a assumir que a primeira identidade que nós temos é uma identidade de ser filho de Deus. Então, ter a coerência de andar como um filho do Altíssimo, né? Tomar posse disso e viver de acordo com isso. Porque se você toma essa posse, você nunca vai ser um ator, nunca vai interpretar um papel desses que nós estamos conversando aqui, nunca vai enganar ninguém, nunca vai enrolar ninguém, porque você tem um DNA para cumprir. E o seu DNA é de amor. E alguém tem que te olhar e falar como é que você parece com seu pai. Mas o quanto que é difícil, Padre, a gente ver a nossa miséria. O quanto que é difícil a gente assumir diante de Deus que a gente é um nada e que tudo que nós temos é graça dele. Porque sem ele não conseguimos nada. Nós nem está conversando aqui, nós damos conta agora. Pois é. E outra coisa, a senhora disse, né? Olha como que você parece com o pai. Nós estamos tão desfigurados e tão sem identidade que hoje nós queremos parecer com o artista, com o fulano, com o beltrano da internet, né? Nós temos vergonha de parecermos com nossos pais, até porque muitos de nós desconhecemos a realidade familiar ou temos vergonha do nosso passado. Pois é, e a gente, sem a nossa origem, sem laço, sem saber que temos uma pertença, a gente não tem história. Tem que caminhar, senão não caminha. Sim, e assumir isso. Eu sou filho de Deus. Isso é uma graça? Sim, uma bênção. Mas isso tem também um ônus, né? Eu digo, aqueles que são pais e mães que estão nos ouvindo, certamente já corrigiu o filho dizendo, filho meu não faz isso. Filha minha não faz isso. Então eu também tenho que perceber, enquanto filho de Deus, enquanto filha de Deus, existem coisas que não me cabem mais. Como diz Paulo, tudo posso, mas nem tudo eu devo. Né? Que a gente vai, o Espírito Santo vai dando discernimento, fala, isso um filho de Deus pode fazer? Não. E eu não posso ter vergonha de ter minha identidade. Eu não vou fazer isso porque eu creio nele. Se eu assumo uma atitude que eu não posso dissociar o fato de eu acreditar em Deus e isso na igreja, dissociar da minha vida do que eu trabalho. Isso tudo é um reflexo. Então, todos os meus atos têm que estar baseados porque eu creio nele. Né? E eu sei a quem eu pertenço, com quem eu caminho e para onde que eu vou. Né? Então, se eu não tenho isso, eu me perco. E, aliás, eu nem consigo ajudar aqueles que estão me olhando e falando, essa menina crê mesmo em Deus? Essa pessoa crê, mas essa atitude não convém. Né? Você imagina a seriedade, eu falo isso com Jesus. A gente anda num fio, eu falo que eu estou num fio de nylon. Não posso desviar nem para a direita nem para a esquerda, igual está na palavra de Deus. Porque eu comprometo, eu escandalizo o meu irmão e comprometo a fé. Né? Isso é muito sério. Isso é uma realidade muito grande. Então, eu acho que vamos orar pedindo ao Senhor que esses homens e mulheres que nos escutam, irmãos nossos, né? E aqui eu não queria encerrar sem deixar isso muito claro para aqueles que nos acompanham. Uma coisa que o padre repete, irmã, dia e noite, dia e noite. Deus não quer que a igreja seja um grupo de amiguinhos. Deus quer que a igreja seja uma família onde irmãos se encontram. E o amigo eu escolho, mas o irmão eu acolho. Muito bem. Lindo isso. Acolho, Nós sem julgar, eu acolho. Nesse acolhimento, ser um motivo de ajuda. A senhora começou dizendo, né, que a corça, uma ajuda a outra, vai deitando a cabeça. Né? Então, nós precisamos nos ajudar, nós não podemos desenvolver uma religiosidade, né, desses entretenimentos de televisão, que a criança chega lá e a gente fala assim, para quem que você quer mandar um abraço? Ah, para o meu pai, para minha mãe, para minha avó, para minha tia. E o resto do mundo? Né? E o resto do mundo? Mas desenvolver essa consciência que nós somos irmãos, e que a minha atitude, isso que o senhor falou do acolhimento, eu acolho o outro da forma como ele está, para ajudá-lo a ser aquilo que Deus sonha que ele possa ser. Mas a primeira forma de acolher o outro, que eu falo que uma forma que a gente tem de atrair as pessoas é pela alegria, padre.
Sim. Alegria que é a marca do cristão, né? Porque ninguém quer um cristão triste, né? Porque Não, derrotado. Então eu não quero essa religião do derrotado. como a gente Mas uma diz, né? pessoa O alegre, santo triste é o animada, triste santo, Espírito né? Santo. Eu busco o outro pela minha alegria, e a pessoa, à medida que eu acolho, ela vai querer saber qual é a razão da sua alegria, qual é a razão dessa disposição, qual é a razão dessas coisas todas. E aí você pode falar de Deus, né? Mas primeiro tem que ter a nossa atitude, né? Como é que o meu pai faria? Eu repito muito para Jesus aquilo que São Felipe Neri falava com ele. Jesus, me ensina a fazer o bem, que se o Senhor não me ensinar, eu não dou conta. Né? Me ajuda como que eu chego naquele ali e que a minha atitude lembre a ele que o Senhor existe. Né? Quando Primeiro. estava lendo a Escritura, e eu li lá, aprendei a fazer o bem, eu assustei e falei assim, mas peraí, por que o autor colocou isso? Ele podia dizer só, faça o bem. Faça o não, bem. aprenda Aprender a fazer o a bem. fazer. Porque às vezes o bem que eu quero não é o bem que Deus quer. E isso é muito importante. Qual é o bem que Deus quer? Que eu faça para o outro. O que ele quer? Eu falo com ele, me ajuda a fazer aquilo que vos agrada. Porque não é fácil, às vezes eu acho que é para cá, é para lá. Sim. Eu falo com ele, e não me dê opção. Eu tenho prazer de só falar, pega na minha mão e fala, faz. Se o senhor me der opção, eu vou fazer a opção errada, eu tenho certeza. Pois é. Porque a gente não enxerga, padre, né? A nossa religião, quer dizer, estar perto de Jesus é sempre uma conversão do nosso olhar, né? Sim. Jesus vai convertendo o nosso olhar. Eu falo, o senhor é o meu colírio, igual está escrito em Apocalipse, né? O colírio que a gente precisa para mudar o olhar chama Jesus, né? Me ajuda, Jesus, a ter um outro olhar, mas converte o meu olhar, né? Senão fica igual a madrasta lá da Branca de Neve. Espelho, espelho meu, existe mulher mais bela que eu, né? Porque o espelho é plano, né? Não me deixa ter profundidade, né, padre? Então eu só vejo uma parte. Pois é. Só vejo a aparência. Sim, e uma outra coisa. Nós olhamos o mundo e a realidade de dentro de um ambiente, olhando pela janela. Deus enxerga esta mesma realidade de cima do telhado. O ângulo de visão de Deus é muito maior do que o nosso. Claro. Né? Por isso a gente percebe que aquilo que me parece uma desgraça, no projeto de Deus, será uma bênção. Aquilo que Jesus, quando Jesus passa perto daquele cego de nascença, os discípulos viram um cego e falaram, quem pecou? Jesus não viu o cego, Jesus viu um homem. Isso. Né? Na inteireza dele. A diferença de olhar é muito grande, né? Assim, então nós temos que pedir a Deus a graça de estar sempre sob o olhar dele, né? É o lugar mais... Porque o olhar dele é de amor, né? De julgamento, né? É de acolhimento, né? Aquele que nos olha e fala, o que eu posso mudar, né? Se ela deixar, o que eu posso mudar nela, né? Mas é porque a gente tem que permitir Deus agir, né? O nosso projeto aqui na comunidade Cresap, eu escolhi para ele o nome de Poço de Jacó. Por quê? Quando essa mulher chegou, que Jesus falou, me dá um copo d'água, ela logo falou, quem é você para me pedir água? Jesus podia sair nela com 2 quentes e um fervendo. Mas não. Jesus foi conversando, Jesus foi acolhendo aquela mulher, Jesus foi trabalhando com ela, foi atendendo a sede dela, a necessidade, até que num determinado momento ele diz assim, olha, eu vou te abençoar, vou dar essa água que você pede, mas eu vou dar para a família inteira, busca a sua família. Aí ela diz, Senhor, eu não tenho família, eu não tenho família. Aí Jesus vai e diz, você tem razão. Você já teve tantos e agora ainda o que você tem ainda não é seu. Ou seja, ela estava preparada para ouvir a verdade dela. Mas Jesus caminhou. Primeiro Jesus acolheu. Jesus foi matando a sede dela. E aí eu me lembro, acho que até na questão de nutrição, né? Uma vez conversando com a minha irmã, que é enfermeira, eu falava para ela assim, fulano tá doente, tá assim, assim, eu já vou bater um não sei o quê. Você tá ficando doido? Você vai matar a pessoa tá fraca, você vai jogar um alimento forte assim. Não, Gilcinho, vai devagar,
vai dando os alimentos aos pouquinhos. À medida que a pessoa vai melhorando, você vai aumentando a quantidade e o teor de vitamina. Porque se você der de cara um coquetel molotov, você mata a Tá pessoa. morto. Mas sabe o que é tão lindo em Jesus com a samaritana? Porque quem primeiro tem sede é ele, é sede de Sim, nós. Né? Assim, sim. quem mais nos deseja, né? Então, da mesma forma, a gente acha que nós é que estamos dando um passo em direção a Deus, quem primeiro dá o passo é ele. O Ele nos nosso amou passo é só uma primeiro. resposta. O Ele nosso nos passo é amou. só uma resposta, né? Quando a gente acha que está achando que estamos indo atrás dele, ele fala, não, dá-me você de beber, eu que desejo o seu coração, eu que te quero, né? E isso é de uma grandeza, né? Um Deus que nos quer, né? Que nos deseja. Bendito Ele seja fala Deus. que nós somos a lama, que nós somos a pérola da lama dele. Isso é um espetáculo. Ele fala isso para Hildegarda, que é aquela mística do século VII. Ele fala, Sim. Hildegarda, vocês são a pérola que eu tiro da lama. Essa é a humanidade que eu amo, né? Assim, é uma coisa louca o tanto que ele nos ama, né, padre? É da gente sentar e chorar e morrer de vergonha, de não Sim, sim. retribuir. O amor de Deus nos constrange, diz a Nos palavra. constrange, nos constrange. Outro dia, a irmã Lázara, né, que a gente tem um grupo que chama Corrente do Bem, que a irmã Lázara faz um trabalho maravilhoso, que acolhe a humanidade. E aí ela encontrou uma família, 7 pessoas, só conhece essas histórias, 5 filhos, o pai e a mãe. A casa tinha só 2 colchões que estavam deitados juntos e uma caixa de papelão com as roupas. Era só isso, não tinha mais nada na casa, mais nada. E ela me ligou e etc. E foram aparecendo os clientes que podia ajudar e muita gente ajudou. Em 24 horas a gente estava com uma casa montada. De cama, fogão, geladeira, tudo, 24 horas. E aí ela me ligou e falou comigo, minha filha, eu saí do Santíssimo e falei com ele, a sua misericórdia me constrange. Eu estou apavorada com o senhor. Como é que o senhor fez tudo assim em 24 horas? É isso que o senhor falou. É espetacular a gente viver essas experiências, né, padre? Bendito seja Deus. Minha irmã, Bendito. vamos orar e pedir, né? Acho que falar de Deus Já a gente não acabou? esgota, né? Tá quase. Já, olha que Falta já 10 são. minutos ainda, falta 10 minutos. Nós já estamos ainda bem, tão bonito na fita. Ó, tão bonito na fita, falta 10 minutos ainda, olha. 10 minutos tem muito assunto. Nossa, demais da conta. E olha, uma coisa que eu sinto que nós precisamos zelar, né, é também, quando você fala de sede, de tudo, é o coração da gente que precisa mudar, porque quando você pega uma água, ela pode ser pura, mas se você coloca numa vasilha suja, ela se contamina. Ela se contamina. E mesmo a graça de Deus, se o coração não está novo, vinho novo em odres novos, atitudes novas. Quando você Sim. observa lá os magos, eles se encontraram com Jesus, mas voltaram por um Por outro, outro caminho. tomaram uma E outra direção. andaram muito. Atravessaram o mundo para chegar até eles. Eles não atravessam a rua que a igreja tem em frente. Pois é. É uma coisa que não dá para entender. Igual agora mesmo, todo mundo está falando, eu estou com saudade da igreja, eu estou com saudade, estou com saudade. Que bom! Mas agora, vai haver perseverança? Isso está servindo para a gente valorizar? E mais ainda, por que nós tivemos que perder para a gente dar valor? Porque quantas vezes, como eu lhe dizia no meio da nossa partilha, às vezes você convida uma pessoa para uma oração, para um momento, né, de estar com Deus, ela diz assim, não, eu até estou precisando, nossa, se acertou na veia, mas eu estou tão ocupado, deixa só eu folgar um pouquinho, não, outra hora eu vou. Ô, minha irmã, você já pensou se encontrar com o ministro da Eucaristia na segunda-feira e falar para ele assim, ué, eu não te vi na missa esse final de semana. Não, graças a Deus eu não estava escalado. Isso é de chorar. Isso é de chorar o dia inteiro, de chorar. Escutar um trem desse é de chorar. Uma vez uma mulher mandou um recado para mim que quando aposentasse ia rezar comigo. Aí eu mandei o retorno. E se você não aposentar? Porque às vezes não dá tempo, né?
Oi. Morre Hoje antes, não dá mesmo, tempo. hoje mesmo eu dizia, né, eu estive lá com a família da Maria Amélia. E aí eu falei para eles o seguinte, ó, vamos desembrulhar o hoje, porque às vezes a gente fica deixando para desembrulhar amanhã e o amanhã pode não chegar. Isso. Então vamos desembrulhar o hoje. Terezinha do Menino Jesus dizia, para amar a Deus e ao próximo, eu só Eu só tenho tenho hoje. agora. Agora, É agora. agora. É a Nossa, teologia do instante, né, padre? Teologia do instante. Eu só tenho agora. Eu não tenho um outro momento. É esse não, momento que eu tenho para ser feliz. Esse nós dois estamos sentados conversando, aquela alegria. É isso. esse. Não sabemos se temos o próximo, segundo. Sim, não sabemos. Então, quantos sacerdotes morreram em plena celebração eucarística? Vários. Né? Não conseguiram dar a bênção final. Sim. Então, não é por rezar ou aqui ou ali. Eu não sei do momento seguinte. Sim. Mas eu não tenho que viver com medo. Eu preciso Uhum. dar qualidade ao meu presente e fidelidade naquilo que eu acredito. Coerência naquilo que eu acredito. Eu me lembro, quando pequeno, como criança pequena, lá em Juiz de Fora, tinha uma fábrica de móveis chamada RS. Quando apitava meio-dia, significa que a minha mãe, que era servente de escola, estava voltando para casa. Aí era um alvoroço, né? A gente corria para arrumar as coisas que mamãe deixou para a gente fazer. E a minha irmã mais velha, a minha irmã mais velha, ela ficava tranquila. A gente falava para ela assim, Gilcleia, você não vai fazer nada não? A mãe está chegando. Ela falou assim, eu não. Eu já fiz o que ela mandou. Ou seja, eu não preciso ter medo não. De nada. Um Deus desse nós não temos que ter medo, não. Nós temos que nos entregarmos a Ele e deixar Ele conduzir. Né? Isso. Buscá-lo constantemente. Buscar Né? as coisas do alto, né? Então, Buscar acho que isso. agora nós vamos ter que encerrar, né? É. Eu acho que agora... Agora vai ter que parar. Vão pedir Então, a nossa... agora nós vamos ter... E eu pedi muitas pessoas hoje, padre, que hoje rezasse uma Ave Maria por aquela situação que teve de racismo lá nos Estados Unidos. Rezassem, que ele foi duro de ver, rezar pelo agressor, rezar pelo agredido e pela família do agredido, e que Deus vá nos dando consciência de que de verdade nós somos irmãos. Sim. Que é isso, imagino tanto que se entristeceu o coração de Deus. Nossa, então, nem fala. Rezarmos, né? Todo mundo hoje possa rezar uma Ave Maria nessa intenção. Né? Não vamos criar mais confusão, mas é sinal do tanto que a gente está precisando de rezar mais. E aonde que eu não estou dando testemunho real da nossa... que somos irmãos, né? Que temos um só Pai, um só Senhor, um só Deus, né? Nós Isso é temos sério. uma música do Padre Jonas que diz, com Jesus tudo pode ser mudado pela força da oração. Sim. Se nós de fato orássemos, o mundo seria Tudo. diferente. Eu tenho certeza absoluta disso. Absoluta. Né? Agora, Oração também transforma. não está pior porque tem alguns orando, mas precisa mais. Ah, tem. Concordo. Coragem, né, padre? Coragem, né? Coragem. Minha irmã, eu comecei, agora você podia orar. E eu dou a Não, bênção. eu, diante de um padre, eu nunca consigo fazer isso. Acho que sacerdote é sacerdote, sempre, né? Não posso perder a chance de vocês, não. Ô, padre Gilson, mas antes da gente terminar, eu queria agradecer ao senhor, porque fazer uma partilha com o senhor é sempre uma riqueza muito grande, para mim, um aprendizado muito grande. Então, que Deus sempre continue abençoando a sua vida. Eu vou pedir que o senhor mande para mim seu endereço, que eu faço questão de mandar o livro para o senhor do Cardeal Sara, que eu tenho certeza que o senhor vai deliciar com esse livro dele. Deliciar. Né? É o último livro. Então, muito obrigada, né? Agradeço a todos que nos ouviram. E agora, qualquer dia nós encontramos de novo. Né? Se Deus muito quiser. Obrigada pela Amélia, pelo seu socorro lá. Obrigada. Ah, tá bom. Nós, entre os padres que participam da renovação carismática, nós nos despedimos dizendo assim, a gente se encontra na Eucaristia. Sim. Né? Ali em torno ao altar, todos os irmãos se encontram. Então, que Deus nosso Senhor lhe abençoe,
Que Deus abençoe esses irmãos e irmãs que estão participando conosco. Eu disse no início, vamos orar. Vamos fazer dessa partilha um momento de oração. A oração não precisa ser só em lágrimas, ela pode ser também no sorriso, mas na seriedade. Meu irmão, minha irmã, que o Senhor toque o teu coração, que você não se deixe enganar e perceba que a tua sede é uma sede de Deus, de um Deus que te ama, um Deus que decidiu te amar. Que Nossa Senhora, Rainha da Paz, interceda por você e te guarde sob o seu manto. Como ela levou alegria à casa de Isabel, que ela leve alegria à tua casa. Como ela intercedeu em Caná, que ela interceda por você. Que o Deus Todo-Poderoso, pela intercessão de Nossa Senhora Rainha da Paz, te abençoe. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Muito Obrigada, obrigado, Padre. viu? Eu que agradeço. Que Deus abençoe a cada dia. Amém. A Tá? cada dia. A cada E, dia. irmã, peça aí ao seu sobrinho para salvar a live, para a gente depois Pode deixar. passar. Ele vai olhar isso tudo para nós, tá? Tá Fica bom. com Deus. Grande Um forte beijo para o abraço. senhor. Um abraço da Jaqueline. Tem tempo que eu não vejo.